Considerando que algumas pessoas estão com dengue e não foram à aula, eu resolvi gravar uma explicação sobre a atividade avaliativa 3. Então vamos lá. A primeira parte, vou pegar aqui o original, era para desenhar a GUI neste espaço. Então eu peguei o programa que já está pronto, colei a GUI aqui e agora eu vou explicar. Então aqui é apenas um comentário. Então esta parte do código ela será ignorada pelo computador, é apenas para ficar o enunciado fácil de acessar. Sempre que vocês precisarem, basta colocar o sinal de menor exclamação, 2 hífens para abrir e depois 2 hífens, sinal de maior para fechar. E tudo que estiver aqui dentro será ignorado no HTML. Dentro do script JavaScript é um pouquinho diferente. Tá, então a primeira coisa que precisava fazer era desenhar a tela. Esta aqui é a parte inicial. O calculadora aparece aqui, ó, no nome da aba. Como só tem essa aba aberta, aparece aqui em cima também. Então é o título. Body. Bem, H1 é uma tag para escrever algo um pouquinho maior. Então a palavra calculadora aparece aqui, ó, calculadora. Essa é a tag H1. Label, então rótulo. Este rótulo para o número 1, digite o primeiro número. Está aqui, ó, digite o primeiro número. Esta linha do input, input number, para o número 1. Então é este retângulo que eu vou poder digitar um número nele. Então, input number. Ele normalmente coloca esses botõezinhos para aumentar ou diminuir os números dentro. E o ID dele é número 1. Num1. Aí a mesma coisa para o num2. Rótulo, né? Label. Digite o segundo número. Digite o segundo número. Input number para o num2. O ID dele é num2. Então, este retângulo é o num2. Aí tem uma novidade. Parágrafo. Neste parágrafo que começa aqui e termina no /p, nessa tag parágrafo, eu tenho uma descrição do que o usuário pode fazer. Esta descrição, ela aparece aqui, ó. Então toda essa descrição é o que está escrito aqui. Para que a pessoa que vai usar o programa saiba o que digitar, né? Digite a letra da opção desejada, que está aqui, ó. O label para a opção, digite a letra da opção desejada, então digite a letra da opção desejada. O input, que é o retângulo, onde a pessoa vai digitar a letra. Então ela tem que saber qual letra. Eu usei um parágrafo para mostrar isso na tela. Bem, aí eu tenho o botão, né, que está aqui, o calcular. OnClick, ou seja, ao clicar este botão, ele vai executar uma função. Qual função? Calcular. Calcular está aqui, ó, função calcular dentro do script. Depois eu chego nela. Então a parte visual é botão, calcular. Esse calcular que está escrito dentro dele é esta palavra calcular aqui. Aí eu tenho aqui uma div para o resultado. Até vou fazer uma complementação aqui, porque está faltando um rótulo aqui, um label. Vou acrescentar aqui assim, label for igual, entre aspas, resultado. Então a label para o resultado é a palavra resultado, 2 pontos. E aí eu vou fechar essa div. A div vai funcionar aqui parecido com o spam. Ou seja, esta label vai mostrar essa palavra resultado, 2 pontos. E esta div vai postar, quando houver um resultado, aqui na frente. É invisível, né, porque é transparente, mas quando sair o resultado, ele vai ser printado aqui, ó, na frente da palavra resultado, depois dos 2 pontos. Muito bem, vamos só arrumar aqui, para ficar bonitinho. Tá, continuando. Agora eu tenho o script, ou seja, quando a pessoa informar valores, informar qual opção e apertar o botão calcular, ele vai fazer as operações, e aí vai executar a função calcular. A primeira coisa que eu tenho que fazer dentro da função é pegar os valores que foram digitados na tela. Então, olha só, de trás para frente, pegue o valor que está no elemento ID. Então, só relembrando, quem que é o elemento ID? É esse retângulo aqui, onde a pessoa poderá digitar o valor. Então, deixa eu até mostrar isso aqui em execução. Aqui, ó. Digite um número. 3, digite um número. 4. Este é o elemento, ó, elemento num1. É esse retângulo. O valor é exatamente o cara que eu digitei aqui, no caso o número 3. Então, pegue o número 3, ou o valor, do elemento chamado num1, transforme esse elemento em número real e armazene em uma constante chamada num1. Então, constante é a novidade também. Eu posso pensar nisso como uma variável que recebe um valor e depois não pode mais mudar. Vai virar uma constante. Então, esse número 1, depois que eu fizer essa atribuição, ele não muda mais. E realmente não preciso que ele mude. Aí,
eu vou fazer a mesma coisa para o número 2, sempre de trás para frente, pegue o valor, digitado onde? No elemento chamado num2, ou seja, nesse segundo retângulo aqui. Transforme ele num número real e armazene nessa constante chamada num2. E finalmente, eu vou pegar a opção, ou seja, aqui ó, a opção, com uma pequena diferença. To lowercase, ou seja, para minúsculo, né? Pegue o valor, transforme em minúsculo e atribua, transforme em minúsculo o valor que está no elemento opção do documento HTML, né? Mesma coisa para todos os outros, e armazene nessa constante chamada opção. Aí eu declaro uma variável aqui chamada resultado, ela é do tipo string, por isso aspas. E agora eu vou fazer o switch de acordo com a opção escolhida. Então, assim, para os valores 3 e 4, se eu escolher a opção A e apertar o botão calcular, ele vai me mostrar a resposta aqui. Como que isso aconteceu? Então, foi digitado 3, o 4, pegou os valores, transferiu para as variáveis. Se a opção, ó, switch, ou seja, alterne entre uma opção e outra. Se a opção foi A, ele vai entrar no caso A. Então, caso a opção seja A, o caractere A, por isso entre aspas simples, o que ele vai fazer? Ele vai declarar uma variável chamada R, vai multiplicar o número 1 por menos 1, que é o que o enunciado pede. Ó, é o oposto do primeiro número, então ele vai multiplicar o número por menos 1 e vai calcular o resultado, montando uma string, ó, concatenando uma string. O oposto de, ou seja, esse texto, mais o número 3, que é o que ele pegou de lá, está aqui. Ó, 3 é o número, né? O oposto de 3, que ele substituiu do 1 por 3, é a palavra é mais R, ou seja, o resultado menos 3, que é esse resultado que foi calculado, esse R que foi calculado anteriormente aqui. Então, quando é A, ele calcula menos 3. Se eu colocar um A maiúsculo e calcular, vai dar a mesma resposta. Por quê? Porque primeiro ele transforma esse A maiúsculo em A minúsculo, para depois entrar nessa opção aqui. Bem, continuando. E se a opção for B? Ele vai entrar aqui. Caso a opção seja B. Aí ele vai fazer o quê? O número 1 vezes o número 2 ao quadrado. Então vamos calcular primeiro o número 2 ao quadrado. Deixa eu pegar aqui a tela. Ó. Número 1 é 3 vezes 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 dá 48. Então ele vai printar o quê? O produto D. Aí esse 3 é esse número 1 aqui pelo quadrado D. 4 que esse número 2 é R, que é o valor que ele calculou aqui nessa linha anterior, que é o 48. Ou seja, vai ser 3 vezes 16, que é 48. Esse 3 vezes 16 está só no meu código, não está refletido aqui. Tá, aí break, ou seja, pare isso daqui e vá para o final do switch case e printe o resultado. Ou seja, o resultado que foi preenchido aqui, ao break, ele vem para cá. Então, é toda aquela frase que está escrita ali, ou seja, o produto de 3 pelo quadrado de 4 é 48. Tudo isso aqui está dentro desta variável chamada resultado. E aí ele vai printar no inner text, ou seja, dentro dessa div chamada resultado, que foi definida lá atrás, aqui ó, dentro dessa div, aqui nessa posição da div, ele vai printar o resultado. Então, print o resultado interno em formato de texto, neste elemento chamado resultado, que é a minha div, no documento HTML. Continuando, opção C, calcular. O quadrado de 3 é 9. O que ele fez aqui? Opção é C, então caso C, número elevado ao quadrado. O quadrado de 3, que é o primeiro número, é 9. Guardou essa frase inteira já montada dentro da variável resultado, vem no break, o break manda para o final do switch, e aí ele printa o resultado no mesmo local daquela div chamada resultado. Próximo, D, some o número e depois calcule a raiz cúbica da soma. Vamos fazer. A raiz cúbica da soma de 3 mais 4 é 1,91, ou seja, é a raiz cúbica
de 7, que dá 1,91. E aqui tem uma coisinha a mais. Ele está mostrando apenas duas casas decimais. Quem faz isso é esse to fix it to, ou seja, limite esse RC, que vai ser calculado aqui, ó, a duas casas decimais. Então ele vai escrever a raiz cúbica da soma de 3, o sinalzinho de mais que aparece na tela, esse sinalzinho de mais que aparece na tela, 4 é RC, que é a resposta, mas limitada a duas casas decimais. Cai no break, o break leva ao final, depois do final, pegue tudo que está em resultado e imprima no inner text da div chamada resultado do meu documento HTML. Voltando, opção E de elefante, que eu posso também colocar um E maiúsculo e mandar calcular. Aqui ele vai calcular a raiz quadrada, vamos olhar, opção E. Então, switch opção, caso E. O número 1 é 3. 3 é maior que 0? Sim. Então, calcule a raiz de 3, que dá esse número aqui, 1,73 e assim por diante. E escreve a raiz quadrada de 3 é essa raiz aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui ficar bonitinho, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 81, mandar calcular. Então, a raiz de 81 é 9. Notem que aqui eu não coloquei o RC to fix it to. Então, quando dá uma raiz quebrada, ele coloca muitas decimais aqui. Bem, isso para raízes positivas. Agora, se eu puser algo negativo aqui, o que vai acontecer? O número menos 81 é negativo, não possui raiz quadrada. Então, o que ele fez? Bom, caso E, continua E. Número menos 81 é maior que 0? Não. Se não, cai no else. Aí, o número menos 81 é negativo, não possui raiz quadrada real. Então, ele passou por este caminho e printou aqui. Passou por este caminho, caiu no break, o break leva ao final, e o final tem este print que eu já falei várias vezes. Bem, alternativa E, alternativa F. É o último desses aqui. F. Vou deixar o menos 81, vou calcular. O valor absoluto de menos 81 é 81. Então, isso aqui é bem simples. O módulo de um número da matemática é simplesmente um número sem o sinal. Então, se eu puser 5, o valor absoluto de 5 é 5. Se eu colocar menos 5, o valor absoluto de menos 5 é 5. Ou seja, caso a opção seja F, ele vai usar esta função ABS, que vem justamente da palavra absoluto, né? Vai calcular o valor absoluto do número que está no input 1 aqui, no input número 1. E vai escrever, vai montar essa string dentro do resultado. O módulo, ou valor absoluto de, no caso ali, menos 5 é módulo 5. Vai printar isso. Vai no break, vai para o final, printa o resultado. E por último, é para o caso da pessoa digitar um número aqui, ou digitar algo do tipo assim, T de tatu. Eu não tenho alternativa T. Ao mandar calcular, ele vai printar a opção inválida. Ou seja, caso, opção T de tatu. Caso A, não. B, não. C, não. D, não. E, não. F, não. Se não é nenhum dos outros, ele cai no default, que é o valor padrão. E a variável resultado recebe opção inválida. E aí, passou por aqui, vai para o final, escreve opção inválida, no inner text, ou seja, dentro do local de printar as coisas da div. Qual div? A div resultado do meu documento HTML. E com isso eu concluo esta parte. Aqui, vocês teriam que fazer à mão, né? Ou seja, pegar esses valores, aplicar no código e saber os resultados. Então, para 3 e 4, opção A. Para número 1 valendo 3, número 2 valendo 4 e opção sendo A. Ele entra aqui, opção A. Então, o oposto de número 1 é 3, é R. R está sendo calculado aqui. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o oposto de 3 é menos 3. Ou seja, entre 3 e 4, para a opção A, o oposto de 3 é 3. Uma possível resposta aqui, porque 3 vezes 1 é menos 3, e ele vai printar o oposto de 3 é menos 3. Aqui, para a opção B, e os mesmos valores. Mesmos valores, só que a opção B. Ele vai dizer que o quadrado do produto, o produto de 3 pelo quadrado de 4 é 48. Então, por quê?
porque o produto de 3 pelo quadrado de 4 é 48, ou seja, 3 vezes 16 é 48. Opção C. O quadrado de 3 é 9. Então, aqui eu podia até colocar o 48, aqui eu posso colocar o 9. E por quê? Porque o quadrado de 3 é 9, é o que ele printa. Opção D de dado. D de dado. A raiz cúbica da soma de 3 mais 4 é 1,91. Então, a raiz cúbica é 1,91. Se feito à mão, feito em sala, não precisa fazer essa conta. Pode deixar raiz, né, fazer o símbolo de raiz cúbica e dentro colocar o número 7. A conta o computador faz. Aqui seria 1,91. Interessante manter o padrão e deixar o pontinho aqui. Tá. Este aqui, o número 1 mudou para 25. Então, o número 1 mudou para 25. E é a opção E de elefante. Raiz quadrada do primeiro número. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Menos 25. O que vai acontecer? Menos 25. O número menos 25 é negativo, não possui raiz quadrada real. Da onde veio isso? Aqui, ó, opção E. Menos 25 no número 1 é maior que 0? Não, vai para o else. O número menos 25 é negativo e não possui raiz quadrada real. Então ele vai printar isso aqui. E aqui não tem nada, né? Porque não tem como calcular isso no campo dos reais. Este daqui é para explicar o que o comando está fazendo. De novo, é interessante fazer de trás para frente. Então eu vou começar aqui no valor. Pega o valor que está no elemento chamado num1, no caso é um input, num1 do documento HTML, transforma em número real, ou seja, é o parse float que está aqui, pega tudo isso e transforma em número real, atribui para a constante chamada num1. Então, esta é a explicação deste comando. E este outro? É bem parecido. Transforme em minúsculo, vírgula, não precisa de vírgula, o valor do elemento opção, vou pôr sem acento mesmo, do elemento opção do documento HTML. E atribua, ou seja, armazene na variável chamada opção, ou na constante chamada opção, para a constante chamada opção. Essa constante fica na memória RAM do computador. Este outro é bem simples, basta pegar esse número, aplicar neste algoritmo e dizer o que acontece. Então, para o número 1, vou usar aqui o que está pronto para fazer. Para o número 1, calcular. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, o primeiro, raiz quadrada de 1 é 1. Para 3, raiz quadrada de 3 é este número grandão aqui, com várias decimais. Para 5, é essa a resposta. Para 0, raiz quadrada de 0 é 0. Finalmente, aliás, não finalmente, menos 5. Se eu colocar aqui menos 5, vai passar por aquele if que verifica se é menor ou maior que 0. O número menos 5 é negativo, não possui raiz real. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui, ó, o else vai cair no else, né? O número menos 5 é negativo e não possui raiz quadrada real. Eu estou pegando cada um desses valores, aplicando neste pedacinho de código e vendo qual é o resultado que dá. Então, aqui, o último é menos 10, que vai cair praticamente na mesma coisa, só mudando o número para menos 10. Que vai ficar aqui. Explicar este comando seria o quê? O conteúdo da variável resultado será printado, se é que existe essa palavra, mas será impresso, será mostrado, será exibido no
na propriedade inner text do elemento, no caso é aquela div, chamada resultado do documento HTML. Ou seja, só relembrando, aqui eu tenho a minha div resultado, vai ser printado aqui. Isso aqui, ó, entre esse maior e menor, está o inner text. E, finalmente, reescrevo o código usando ifs ao invés de usar switch case. Então, está pedindo para fazer o seguinte. Vamos arrumar essa parte. Eu quero que troque isso daqui, ó, por um if. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui como um comentário no meu código. Vou colocar aqui, ó, barra asterisco, começa o comentário. E aqui, asterisco barra, termina o comentário. Ficou verdinho, porque tudo isso aqui agora está sendo ignorado. E eu vou escrever um if aqui. If opção é igual a A, que foi preenchido aqui, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso. Se não, se, já até vou pôr o else if aqui, se a condição, se a opção foi B, o que tem que acontecer? O caso B, que é isso. Ctrl Shift I para ele dar uma arrumadinha. Continuando. Se não, se a opção foi igual a C, o que acontece? Isso aqui. Se não, se a opção igual a D de dado, o que acontece? O caso D, que é tudo isso aqui. Aqui, bem que ele podia voltar sozinho para o começo. Aqui. Então, D, acontece isso. Se não, se a opção igual a F, o que vai acontecer aqui? Tudo que estiver acontecendo aqui. E, finalmente, F é o último caso, tem o default. Bem, se ele não entrar em nenhum desses ifs, este último else, o que ele vai printar? O default. Copiar aqui, printar aqui. E, teoricamente, deixa eu arrumar para ficar bonitinho, eu substituí o switch case, né, por uma estrutura de if else. Vai do gosto do freguês, os dois vão fazer a mesma coisa. Vamos ver se funcionou, ou se continua funcionando do mesmo modo. Posso colocar aqui, sei lá, 3 e 4, escolher a opção A, 3 é menos 3. Ou seja, o que ele fez? A opção é A. 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, o oposto de 3 é menos 3. Está funcionando bonitinho. Vamos só pôr uma opção inválida para ver se ele cai nessa opção aqui. Opção X, opção inválida. Então, funciona direitinho. Aqui está o código em formato de comentário, ou seja, ele está bloqueado, o computador está cego para este código em verde, ele não executa essa parte. E o restante ficou igualzinho, nada mudou. Então, era para trocar esse switch, nessa última questão, né, todo esse switch aqui, por uma estrutura de if-else. Mais uma vez, tanto faz uma estrutura ou outra. Aqui vocês se sentirem mais confortáveis para usar. Bem, é isso. Essa é a atividade autoavaliativa 3. A intenção era que vocês fizessem e percebessem onde vocês estão com dúvidas para poder esclarecer essas dúvidas. Isso aqui seria para vocês escreverem à mão esse pedacinho aqui. Então, eu copiaria esta parte e aqui é a resposta da E. Ficaria assim, escrito à mão, é claro. Então, esta atividade é para que vocês verifiquem o que é que vocês, como é que estão os conhecimentos e vocês possam tirar as dúvidas comigo. E acredito que seja isso. Qualquer dúvida, mandem mensagens para eu ir esclarecendo para vocês.